Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. É muito bom ter vocês aqui comigo, nesse cantinho onde a gente fala sobre espiritismo, espiritualidade, a minha visão sobre o espiritismo, sobre tudo aquilo que nos acontece. É muito bom ter vocês aqui nesse canal. Esse canal eu compartilho o canal de estudos no Telegram. Se você ainda não é inscrito, eu vou deixar na descrição do vídeo o linkzinho para você se inscrever lá no grupo do Telegram, onde eu posto vídeos exclusivos antes de ir para o YouTube. Ele passa pelo Telegram e fica lá um tempo, para que a gente possa refletir e estudar sobre o tema que eu abordo nesse encontro. Logo depois ele vai para o YouTube, que você também pode assinar o meu canal, se não assinou ainda. Assina aqui embaixo, marca o sininho, porque toda semana tem vídeo novo e toda semana tem live às terças-feiras, às 20 horas, aqui no meu canal do YouTube, tá bom? É muito bom ter vocês aqui, é muito bom compartilhar aquilo que eu aprendo com os espíritos, aquilo que eu lembro das minhas vidas passadas, porque muitas das memórias que a gente tem são lembranças de vidas passadas que a gente traz, carrega e leva pela nossa encarnação, né? Então, muita coisa que a gente fala aqui, principalmente médios, né? Muitas das coisas que os médios falam são lembranças de vidas passadas que a gente carrega, que a gente vai, na verdade, nós somos um grande arquivo, né? E as experiências, as nossas encarnações, através dos conhecimentos que a gente vai adquirindo, vai enriquecendo esse arquivo que a gente chama de intelecto, né? Que, segundo os espíritos, é de extrema importância para que possamos viver eternamente na vida eterna. Então, para que você permaneça na vida eterna, é necessário que você adquira intelecto e moralmente esteja também preparado para viver uma vida eterna nas colônias espirituais, trabalhar por lá, né? Então, as encarnações ela têm esses objetivos de enriquecer o nosso intelecto, o nosso conhecimento acerca da existência, daquilo que somos e dos propósitos de Deus para os seus filhos, e além disso, aprimorar a nossa moralidade, tá bom? Então, muitas das coisas que a gente lembra durante a vida, muitas das coisas que a gente faz, né, é porque a gente busca nesses arquivos da pré-existência a essa existência e coloca em prática. Então, muitas das coisas que o médium fala, na verdade, quando ele não está sendo intuído pelos seus mentores, ele está buscando essas memórias que estão nos arquivos das experiências que ele viveu. É um lance muito interessante que eu aprendi com os espíritos, principalmente com a Nina, sobre esses arquivos que a gente tem. Em um livro que eu estou psicografando, a Nina conversa comigo e me explica que muitas vezes um médico, quando ele é muito bem sucedido na encarnação atual dele, é porque ele já foi médico em algumas outras encarnações. Então, os conhecimentos da medicina que esse espírito adquiriu e coloca em prática nessa encarnação, ele consegue ser um excelente médico, né? Porque imagina o seguinte, a faculdade, o professor tem lá um grupo de alunos, né, na faculdade, e ele forma aquela turma inteira, né? 50, 60, 70, 200 alunos, 500 alunos se formam, né, naquele grupo. A aula que foi aplicada para um aluno foi aplicada para os 500. Mas por que uns se destacam e outros não, né? Por que uns são excelentes advogados, se tornam juízes, desembargadores, né? Por que outros são advogados a vida inteira, né? Ah, não, porque tem preguiça de estudar? Não, não. A mesma matéria que foi dada para um desembargador, que conseguiu, através, ascender na sua carreira jurídica, foi dada para um advogado que hoje está advogando. A mesma matéria que foi dada para um médico que está na medicina foi dada para um excelente médico que tem os destaque, enfim, o sucesso na carreira. Mas isso aí, a Nina, segundo a Nina me explica, são conhecimentos que a gente vai adquirindo e vai enriquecendo o nosso patrimônio intelectual. E quando a gente encarna de novo, que a gente relembra, que a gente remexe
nesse passado intelectual, a gente consegue exercer a profissão, o trabalho de uma forma exemplar. Tá bom? Mas o assunto de hoje, embora a gente já tenha aí bastante tempo de vídeo, né, pessoal? A hora passa muito rápido. Nosso assunto de hoje é ectoplasma. Que é isso, Osmar? Tão comentado no meio espírita. Repare que hoje a gente não vê quase médiuns nenhum trabalhando com ectoplasma. A gente não vê sessões de ectoplasmia, não se vê mais, né? Efeitos como a gente via há muito tempo atrás. O Chico era um cara muito apaixonado pelos fenômenos mediúnicos dos médiums de efeitos físicos, né? Principalmente o Peixotinho, que foi um dos maiores, melhores médiums que trabalhou com ectoplasma, né? No passado recente. Mas a gente vê que a doutrina espírita está buscando outros caminhos, né? E não se tem mais, não se ouve mais falar de reuniões de ectoplasmia, né? De efeitos físicos. É muito difícil a gente ver centro espírita hoje que realiza sessões de efeitos físicos. Não é que não tenha médiuns de efeito físico, é que o mundo espiritual já não se utiliza muito mais desse tipo de sessão para manifestar os efeitos físicos, né? Os efeitos físicos do ectoplasma estão muito presentes nas sessões de cura, nas cirurgias espirituais, nas sessões de refazimentos perispirituais, né? Embora a gente não perceba, os espíritos utilizam muito do ectoplasma para realizar esse tipo de cirurgia. Mas o que é ectoplasma? O ectoplasma é uma substância semimaterial fluídica, tá bom, pessoal? Que é expelida por alguns médiuns, os médiuns de efeito físico, e é produzida para os fenômenos mediúnicos de efeitos físicos. Então, o médium de efeito físico é um médium que tem facilidade de exteriorizar ectoplasma, e assim ele materializa as coisas, materializa formas, objetos, enfim. E é muito utilizado, como eu já falei para vocês, na mediunidade de cura. Normalmente o médium de cura é um médium de efeitos físicos. Tá bom, pessoal? E utiliza muito, mesmo sem ele perceber, ele utiliza muito o ectoplasma para atuar na casa espírita. É muito comum o médium que soa muito na mão, né? Muito comum isso, né? Inclusive é um dos sinais que caracterizam a mediunidade, é a mão suada e fria, muito gelada, né? Quando a gente, por exemplo, está no trabalho espírita, na sessão espírita, no trabalho de uma sessão espírita, é muito comum a gente tocar na mão de um médium e a mão dele está muito suada e fria. Aquele suor é uma produção de ectoplasma. E o frio faz parte do ambiente necessário à exteriorização do fluido ectoplasma. A gente não vê nas sessões comuns o ectoplasma se manifestar, porque para que ele se materialize é necessário um ambiente totalmente escuro. Não pode ter nenhum tipo de luz, entendeu? Por isso que não é comum a gente ver no centro espírita os efeitos, mas a gente quando toca na mão do médium e vê aquela mão bem suada, bem molhadinha, bem gelada, ali é ectoplasma, aquela água que você vê, aquilo é ectoplasma, que não está condensando devido à claridade do ambiente, mas certamente, se você preparar o ambiente, botar esse médium numa sala bem escura e fizer uma corrente mental muito positiva, a corrente de mentalização de uma sessão de efeitos físicos é a mesma corrente de mentalização que a gente utiliza na apometria, por exemplo, né? Os médios têm que estar em sintonia, não pode ter nenhum pensamento que desvincule, que não esteja na sintonia daquele corpo mediúnico ali, entendeu, pessoal? Na apometria, para que a gente consiga o efeito, é necessário que todos os médiuns estejam com uma sintonia da apometria, sintonizados em praticar o bem, vibrando no amor.
E na sessão de efeitos físicos é necessário também que haja esse grupo de médiuns vibrando positivamente, né, na solicitação da manifestação dos efeitos físicos, né? Entendeu? Então, para que vocês entendam como é que é feita uma sessão. É feita uma sessão de efeitos físicos exige a mesma concentração e o preparo de uma sessão de apometria. O grupo mediúnico que estiver reunido para buscar a manifestação do efeito físico tem que estar em sintonia plena, mental, física, emocional. Os pensamentos não podem estar desvirtuados, pois atrapalha a manifestação dos espíritos, atrapalha que seja criado um ambiente propício à manifestação do ectoplasma. O termo ectoplasma surgiu pelo filósofo francês Charles Richet e foi publicado em 1922, o primeiro estudo sobre o ectoplasma, tá bom? Que eles chamavam de metapsíquica, era a técnica que era usada na época, em 1922. Eu tô aqui com um textozinho, uma colazinha, porque a gente não lembra tudo de cabeça, né? Então tem que ter uma colazinha para ajudar, né, nesse momento que a gente está aqui batendo esse papo sobre ectoplasma. O ectoplasma vem do termo grego ectos, que significa por fora, tá? Algo que sai para fora, substância modelada, figura afeiçoada, ok? E o ectoplasma é um fluido que os espíritos captam no ambiente, levam para o médium exterioriza, ok? Tá? Ele sai como uma gosma branca, né? Com um fluido mesmo, né? Só que ele materializa, a diferença é essa. A diferença é que esse fluido ele começa a sair do médium pelos orifícios, nariz, boca, ouvido, né? Umbigo, né? E começa a sair, exteriorizar aquele fluido, e esse fluido normalmente toma forma, tá bom? Tem muitas fotos na internet de médiuns que conseguiram materializar esse fluido, né? Conseguiram condensar o fluido, transformando em ectoplasma, tá bom? É muito comum também, na sessão espírita, na casa espírita, por exemplo, as pessoas ficarem abrindo a boca, né? É muito comum isso na sessão espírita. Na verdade, os espíritos estão no ambiente e tiram das pessoas fluido, né? O ato de a gente está externando fluido, e os espíritos captam isso, juntam tudo isso e transformam em ectoplasma, tá bom? A gente doa, mesmo sem querer e sem perceber. Você está numa sessão espírita, você está doando ectoplasma para os espíritos, tá bom? Tá? Porque o médium de efeitos físicos é o médium que capta esse fluido, transmuta ele e exterioriza esse fluido, tá legal? Por isso que ele é chamado médium de efeitos físicos, porque ele pega as coisas do ambiente, ele pega esse fluido, fluido animal, ele pega fluido animal, ele pega fluido cósmico universal, e ele junta esses fluidos todos, condensa no médium e ele transforma esses fluidos em efeito físico, que a gente chama de ectoplasma, tá bom? A composição dele é exatamente essa. Ele é um fluido, que ele é semimaterial, ok? Ele é semimaterial, a gente não consegue... Você consegue tocar no ectoplasma, tá? Você consegue tocar nele, mas ele parece uma espuma, uma esponja. Eu já participei de uma sessão que o médium exteriorizou o ectoplasma, mas foi bem pouquinho. E a gente conseguiu tocar e ele parece assim uma gosma, uma gosma bem branquinha, bem levinha, como uma espuma de sabão, sabe? Assim, bem parecido. Então, é um fluido que ele é captado pelo médium de efeitos físicos, ele capta no ambiente e exterioriza esse fluido através de poros, nariz, boca, ouvido, umbigo, etc. Né? Ernest Bozano, no livro Pensamento e Verdade, ele fala muito sobre esse fluido, tá bom? Sobre o fluido ectoplasmático,
que se referem certos alquimistas do século XVII. Já se fazia ectoplasmia no século XVII. Né? O espiritismo é maravilhoso. Se a gente olhar a história do universo, a história do mundo, a gente vê que o espiritismo sempre esteve presente, né? Desde que o mundo é mundo, que as coisas, os fenômenos da espiritualidade se apresentam, né? Então, no século XVII já se tinha sessão, já se via ectoplasma, né? Os alquimistas trabalhavam com ectoplasma, né? Os médiuns de efeitos físicos já trabalhavam. E de acordo com pesquisadores, o ectoplasma é uma substância fria, úmida, um tanto viscosa, como eu falei ainda há pouco para vocês, tá bom? Não tem cheiro também, tá, pessoal? O ectoplasma não tem cheiro. É uma substância fria, sai bem geladinha, ela normalmente passa pelas mãos do médium, né? Passa pelo corpo do médium, que entra num transe muito grande, e viscosa, como uma espuma de sabão, assim, mais condensada, mais apertada, tá bom? Em muitas sessões que a gente vê de ectoplasmia, de ectoplasma, de fenômenos de efeitos físicos, os espíritos se manifestam, eles se exteriorizam utilizando um punhado de ectoplasma. Eles fazem uma forma de rosto, mão, pé, cabeça, joelho, membros, braços, enfim. O espírito, ele quer se mostrar, então ele pega aquele ectoplasma que o médium está expelindo e transforma aquilo num modelo. Tem muitas fotos na internet, vocês podem pesquisar e ver, tá? Então, o fluido ele sai do médium e o espírito pega aquele fluido e dá a ele uma forma, quando ele quer mostrar a forma que está ali presente, tá bom? Há um laboratório, se não me engano, na Inglaterra, um instituto na Inglaterra, que tem objetos materializados que eles conseguiram pegar, por exemplo, uma mão, eles conseguiram envolver em cera dentro de uma sessão de efeito físico e guardaram essa mão, está lá em cera. Algumas mãos, pés e cabeças. É um instituto inglês, está guardado isso lá, que estuda fenômenos extrafísicos. Esses objetos estão guardados lá. E curioso que não tinha como as pessoas dizerem que era uma farsa, porque as mãos eram bem menores do que a mão das pessoas que estavam na sessão. Por exemplo, era como se fosse uma mão de uma criança, o pé de uma criança. E não tinha nenhuma criança, né, naquela sessão onde foi materializado, onde houve aquele efeito físico, onde eles conseguiram, com cera, moldar, extrair naquela sessão de ectoplasma um modelo de mão e de pés que está lá, muito interessante. Eu tive um estudo, estudei um pouquinho sobre isso e me mostraram esse objeto. Tá guardado lá 7 chaves, inclusive por homens renomados que estudaram isso, pessoas que ganharam Nobel e etc. Pessoas muito sérias que estudaram esse fenômeno do ectoplasma, tá bom? Está guardado lá. Quando o espírito, no livro dos médiuns, Allan Kardec fala alguma coisa sobre isso. Preste atenção no que eu vou ler aqui, está aqui na minha tela, porque eu gosto muito de botar os estudos do espiritismo, né, para a gente ver que eu não estou falando sozinho, e aquilo que eu falo tem fundamento. No livro dos médiuns, Allan Kardec, segunda parte, capítulo 6, item 105. Livro dos médiuns, parte 2, capítulo 6, item 105. Kardec fala: quando o Espírito nos aparece, é que pôs o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Ok? Mas, para isso, não basta a sua vontade, porque a modificação do perispírito se opera mediante sua combinação com o fluido peculiar aos médiuns. Ou seja, tem que haver um efeito físico, o fluido do médium, né? O espírito pega o fluido, o ectoplasma que o médium está expelindo para moldar a sua forma, para se tornar visível, ok? Então, se você está na rua e vê um fantasma, provavelmente há um médium de efeitos físicos por perto, que às vezes até dormindo,
É muito comum, tá, pessoal? O médium de efeito físico dormindo fazer o fenômeno do ectoplasma se realizar perto dele, no ambiente dele, enfim. Porque o transe do médium de efeitos físicos é como se ele estivesse dormindo. Ele apaga mesmo, para que o fluido consiga ser exteriorizado. Então, Kardec já falava sobre isso. Quando o espírito nos aparece, olha, Kardec fala, pois, o que seu perispírito no estado a torná-lo visível. O espírito pôs seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Mas para que isso aconteça, não basta a sua vontade, porque a modificação do perispírito só opera mediante a combinação de fluido peculiar ao médium de efeitos físicos. Tá legal? Então, o espírito, quando ele quer se mostrar, a forma física dele para todo mundo, ele precisa de um médium de efeitos físicos, de efeito físico, que através do ectoplasma ele consiga exteriorizar a sua forma. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 6, item 105. Alguns médiuns conhecidos, muito famosos, né? Peixotinho, Eusália Paladino, Carmine Marielle, Ana Prado, Zé Arigó, fazia muitos fenômenos de efeito físico. Eu, particularmente, eu admiro muito o trabalho de Peixotinho. Inclusive, já li o livro dele, que a filha dele me presenteou, a Nina, que é minha amiga, me presenteou o livro que conta a história do pai dela, do Peixotinho, que foi, na minha opinião, o médium brasileiro, ele e Zé Arigó, os médiuns que mais trabalharam e mais conseguiram fazer um trabalho perfeito com ectoplasma. Então, o ectoplasma é um fluido semimaterial, a qual o médium de efeitos físicos consegue exteriorizar e esse fluido toma forma. Ele é captado no ambiente em que a gente está. Nós somos doadores de ectoplasma o tempo todo, principalmente nas sessões espíritas, onde a gente fica abrindo a boca. Isso é doação de ectoplasma que o médium de efeitos físicos condensa e exterioriza através de orifícios. Não é muito comum se ver hoje, mas são muito poucos os centros espíritas que têm esse trabalho, que realizam esse trabalho, mesmo porque o espiritismo ele avança, como todas as religiões avançam. Nós estamos caminhando em direção evolutiva, não devemos nunca ficar presos a velhos ensinamentos, a velhos hábitos, a velhas manias, a velhos livros, a velhos textos, a velhos ensinamentos, porque somos espíritos em marcha constante, evoluindo, caminhando em frente, né? Então, o espiritismo se renova, as informações se renovam, os evangelhos se renovam, a doutrina se renova, as religiões se renovam. Então, cada tempo tem seu tempo. Repare que o espiritismo ele surgiu por pancadas na parede, pelas irmãs Fox, nos Estados Unidos, logo depois foi para a Europa, nos fenômenos das mesas girantes, que as mesas conversavam com as pessoas, até que Allan Kardec chegou, codificou, e o André Luiz se renovou, e Emmanuel contou, e tantos Flammarion e tantos outros espíritos logo depois trouxeram mais informações e continuam trazendo até hoje, né? Antigamente, pessoal, se andava a cavalo, depois se andou a bonde, depois se andou a carro. Hoje em dia a gente já está andando de potentes aviões no mundo todo. Antigamente, para você ir de um bairro a outro, você tinha que programar uma viagem de 7, 10, 15 dias a cavalo. Hoje em dia, você vai em 20 minutos, né?
Então, a humanidade caminha para frente, não é? Então, as religiões também caminham para frente. Eu sou muito contra a gente ficar preso a velhos ensinamentos, a velhos livros. Serviram, atingiram o seu propósito. Reparem na vida de Jesus, né? Jesus, como ele mesmo disse, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir a lei, né? Ou seja, eu vim trazer uma novidade, eu sou a boa nova. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Tanto que a Bíblia é o Novo Testamento, não é isso? Não é isso? Então tinha lá o Velho Testamento, Jesus veio e trouxe o Novo Testamento, e o Espiritismo veio e trouxe a nova era. E nós, médios, estamos fazendo um trabalho de trazer mais e mais informações da vida após a vida. E é assim que caminha. É assim que caminha a humanidade, é assim que caminha a religião, é assim que nós devemos caminhar, buscando sempre a nossa evolução, melhorar o nosso intelecto, melhorar a nossa vida, nos tornarmos melhores moralmente e intelectualmente, para que possamos atingir o objetivo da encarnação, que é a evolução. Então, o ectoplasma é um fluido que é muito utilizado até hoje nos centros espíritas, mesmo que a gente não perceba, os guias espirituais, os médicos espirituais, se utilizam muito desse fluido para realizar curas em nossos corpos, né? A gente tem vários corpos condensados em um só corpo, né? Corpo astral, corpo búdico, corpo duplo etérico, enfim, né? Mental superior, mental inferior. Nós temos vários corpos para que nós possamos estar encarnados, temos vários corpos desdobrados. E a ectoplasma trabalha nesses corpos, alinhando eles, renovando eles, promovendo a cura. Uma vez o nosso mentor Cigano Rodrigo, ele quando faz cirurgia espiritual presencial com ele se utiliza muito de um bisturi sem lâmina, porque não há corte, ele não corta ninguém. E ele utiliza muito éter. E uma vez a gente perguntou para ele, poxa Rodrigo, por que você usa éter? Não pode ser álcool, porque a gente estava com muita dificuldade de comprar éter, porque éter é um produto controlado pela Polícia Federal, então é muito difícil de comprar, né? E a gente tinha muita dificuldade de comprar, e uma vez fomos sugerir a ele se a gente podia usar álcool, ou algum outro produto, ou outro tipo de éter, né? Ele falou que não, que o éter tem uma função muito importante para eles. Por ser um fluido etérico, à medida em que ele evapora no paciente, ele condensa no plano espiritual aquilo que ele está tirando do paciente. E a gente ficou assim impressionado com isso, porque é um fluido que os espíritos usam, né? Então, assim como o ectoplasma é também um fluido que os espíritos usam para promover as curas em todos nós. Espero que tenha ajudado vocês a entender o que é ectoplasma. Os médiuns de efeitos físicos estão de parabéns. Lembrando, são médiuns, é muito difícil de achar esse tipo de médium hoje. Já foi muito comum no passado, que cumpriram a sua tarefa. E as poucas casas espíritas que trabalham hoje com as sessões de efeitos físicos têm por objetivo a cura. O objetivo do ectoplasma é trabalhar com cura, tá bom, pessoal? Bom, espero que tenha sido útil, não sei quanto tempo está esse vídeo, agradeço esse contato, esse momento com todos vocês. Esse vídeo é postado primeiro no nosso canal de estudo, do Telegram, se você ainda não assinou, está aqui a descrição no link, do link do canal do Telegram, assina lá, compartilha com seus amigos, vamos estudar Espiritismo e assina meu canal aqui do YouTube também. Deus abençoe você, que a sua vida seja bela, linda e maravilhosa. Você não está sozinho, Deus te ama e Jesus está no controle de tudo. Fiquem com Deus.